Ah! Anda logo! Oxi, o que aconteceu? Tô tentando ligar aqui pra te ajudar, não tô conseguindo. Te ajuda o Cádio? Te ajudo, cara. Mas eu não tô conseguindo. Oxi, você pôs um 9 na frente? 9? Um 9, você não sabia? Colocar o 9 na frente desses números? Por que que tem que colocar um 9 na frente? Porque sim! Porque sim não é resposta. Quando se coloca o 9 na frente, abrem-se diversas possibilidades para novos números na região de São Paulo. Isso é análise combinatória. O princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem nos diz que devemos multiplicar as nossas opções entre as escolhas que podemos fazer. Um exemplo disso é o seguinte: você quer montar um computador. Você tem 3 opções de monitores, 4 opções de CPU, 2 opções de teclado e 3 opções de mouse. A regra nos diz que nós devemos multiplicar os termos independentes. Ou seja, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 2, 24, 24 vezes 3, 72. Ou seja, você tem 72 possibilidades para montar esse computador. Agora, outra questão, digamos que o cliente vai no restaurante e ele tem 3 opções de arroz, 2 opções de feijão e 3 opções de salada ou um macarrão que seja. Porém, o exercício complica quando a palavra ou está baseada nele. Digamos que nós temos que um cliente, ele vai no restaurante e ele tem 3 opções de arroz, 2 opções de feijão e 3 opções de salada. Mas o exercício está falando que ele não pode tomar a bebida junto com a comida, tem que ser uma coisa separada, diferencial. E não, ou pode ser a cerveja, tem 2 opções de cerveja e 3 opções de refrigerante. Então, como ficaria dessa forma? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes. Como você não grita a palavra ou, você não pode multiplicar. Então, você vai somar as 2 opções de cerveja mais as 3 opções de refrigerante, que dá 5. 18 vezes 5, 90. Um dos principais recursos da análise combinatória é o fatorial. Fatorial é basicamente você pegar um número e fazer ele vezes o anterior a ele, certo? Tendo essa expressão aqui como exemplo. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E nós temos uma regra que diz que fatorial de 0 é 1, certo? 0 fatorial é igual a 1. Isso sempre vai acontecer. E aqui nós temos uma situação um pouco mais técnica para representar o fatorial, que n fatorial seria igual a n, esse fatorial aqui, n vezes n menos 1, n menos 2 fatorial, e assim vai até o infinito, até acabar, só que não acaba mais. Até chegar a 0, no caso. O que é um arranjo? Um arranjo é um agrupamento em que a ordem faz muita diferença. Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é exatamente um arranjo. Digamos que eu e meus 9 amigos, ou seja, 10 pessoas, vamos fazer um churrasco na Praia Grande. A gente combinou o seguinte: uma pessoa vai ser encarregada de levar carne, a outra vai levar o pão, outro refri e outro carvão. Ou seja, para levar carne, existem 10 possibilidades. E eu faço um sorteio com nós para ser justo. Mas para levar o pão, vão ser 9 possibilidades. Mas por que, Vitória? Porque uma pessoa já foi delegada de levar carne. Então, agora só restam 9 possibilidades. Assim sucessivamente acontece com refri e com carvão. Só que, para isso ficar mais fácil, os estudiosos criaram uma fórmula. Essa é a fórmula dos arranjos. N vai ser as 10 pessoas, que é o número, e P vai ser as possibilidades, que são 4. Então vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial. Vai, ilumina aí, já está gravando. Depois de desenvolvida, a conta vai ficar assim. O que acontece? Você pode cortar o 6 fatorial com 6 fatorial, já que eles são iguais, você está fazendo uma multiplicação. E aí depois é só você multiplicar o 10, 9, 8, 7. E aí você vai obter o número de possibilidades aqui, que vai ser 5.040. Agora nós vamos falar de combinações.
A principal diferença entre os arranjos e as combinações é que nas combinações a ordem não importa, já nos arranjos ela é realmente importante. Esta é a fórmula geral das combinações. Aqui temos combinação de n em p é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial, tendo n como número de alternativas, digamos assim, e p como número de vagas, falando assim por cima. Agora eu vou dar um exemplo desse tipo de situação. Suponhamos que 2 partidos políticos foram convidados a participar da apuração de uma CPI e cada partido precisa mandar 2 pessoas. E cada um desses partidos tem 15 pessoas capazes de fazer isso. De quantas maneiras diferentes eles podem escolher essas 4 pessoas? Para resolvermos esse exercício, devemos fazer a combinação de 15 para 2 pessoas. Desenvolvendo essa equação, nós temos a seguinte expressão. Vemos que podemos aqui cortar o 13 fatorial de cima com o 13 fatorial de baixo, pois o valor é igual e é uma divisão. Agora obteremos este resultado. 15 vezes 14 dividido por 2 é a mesma coisa que 7 vezes 15, certo? Então, fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, nós teremos 105 como resultado para a combinação de n sobre p de 15 sobre 2. Porém, não é isso que o exercício nos pede. Ele nos pede o número total de possibilidades de todo esse evento, levando em consideração os 2 partidos. Nós só achamos de um partido. Então, como nós fazemos para resolver isso? Vamos usar o princípio fundamental da contagem, fazendo a multiplicação de um evento independente, do total de possibilidades de um evento independente, com o total de possibilidades de outro evento independente. Vamos relacioná-los. Consequentemente, a resposta será a mesma, 105. Então, para resolvermos esse problema, basta multiplicarmos 105 por 105 e obteremos o valor de 11.025. E está solucionado o nosso problema. Bom, agora vamos falar sobre permutação. Permutação é você simplesmente trocar os elementos de lugares. Por exemplo, a palavra lixo. A palavra lixo possui 4 letras e, matematicamente falando, se a gente pudesse trocar essa palavra em várias possibilidades, ou quantas possibilidades essa palavra teria, a gente teria que usar isso como... Eu conto a quantidade de letras, isso aqui seria equivalente a 4 fatorial, e eu desenvolvo isso, no caso, aqui, conforme a quantidade de casas. Eu tenho 4 letras, seriam 4 casas. E aqui, no começo, eu coloco 4, porque a primeira casa eu vou ter 4 possibilidades. A segunda casa eu diminuo uma possibilidade, então seriam 3. A terceira casa eu diminuo mais uma, seriam 2. E a última casa, só uma possibilidade. Não sei se vocês perceberam, mas 4 fatorial foi desenvolvido aqui. Uma forma disso, na hora de você não lembrar de como fazer, é só você desenvolver um fatorial. E aqui eu resolvo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 24. Essa seria uma permutação simples. Agora vamos falar sobre permutação com elementos repetidos. A palavra batata, por exemplo. Batata. São 6 letras e a gente pode perceber que repete 1, 2, 3 vezes a palavra a letra A, desculpa, e 2 vezes a letra P. Então, quando eu for fazer cálculos disso, eu coloco em cima a quantidade total de letras da palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras, 6 fatorial, dividido pela quantidade dos elementos que se repetem conforme cada um repete. Então, ó, o elemento A repete 3 vezes, então aqui eu vou usar 3 fatorial, vezes o elemento T, que também repete 2 vezes, 2 fatorial. Eu vou desenvolver isso daqui. 6 fatorial é a mesma coisa aqui. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é
2 vezes 1. Que eu corto, e aí eu resolvo essa conta. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 dividido por 3 vezes 2, 6. Aqui vai dar 60. É tudo isso aí, pessoal. E agora vamos estudar. Olá! Você deve estar se perguntando o que o professor de religião está fazendo no trabalho de matemática. Eu também não sei. E a pergunta essencial a fazer é: o que é a matemática? Eu fico me perguntando, tentando procurar essa resposta de alguma forma, e eu não consigo achar. E sabe a conclusão que eu cheguei? Acho que eu não sei. Por isso que eu não sei. Sou professor de religião. Por isso que eu estou orando por você. Não se esqueça. Tchau.